Eu peço que você me dê sua atenção agora, porque eu tenho uma palavra para você e também um ensinamento, se você não sabe ainda exatamente o que é, o que era e o que vai continuar sendo a Reforma Protestante. Tá ok? Vamos lá. A Reforma Protestante, irmãos, ela tem a sua data, alguns estudiosos sabem disso, de 31 de outubro de 1517. Portanto, nesse ano de 2021, está fazendo 504 anos. 504 anos. E você, de repente, lembra dessa data? Eu lembro por outros motivos também, porque a minha mãe, ela faz aniversário nessa data, dia 31. Algumas pessoas também do meu círculo de conhecidos, né? Também fazem nesse dia 31. Enfim, eu lembro desse dia 31 como um dia especial. Mas no mundo, principalmente por uma cultura norte-americana e também irlandesa, o que acontece? É muito divulgado nessa época do ano, a fins de comércio, a fim de privação de cultura em algum lugar, enfim, o tal do Halloween, né? Do Halloween. E eu vejo muitos cristãos em muitas igrejas, né, têm assim sido aculturadas. O que é o processo de aculturação? O processo de aculturação é o seguinte: você não consegue mais manter os seus padrões, sejam eles espirituais, morais, religiosos, seja o que for. E então você, por estar inserido em um outro ambiente, você cede à pressão daquele ambiente e você passa a participar da cultura como se fosse algo normal e sem questionamento algum, entendeu? Então a pessoa aculturada é a pessoa que ela vai fazer o quê? É como se fosse, eu conheço uma pessoa que aqui no Brasil ela não comemorava o Halloween, então ela mudou para um país, um determinado país, que é muito forte essa cultura do 31 de dezembro, o dia das bruxas, se comemorar o Halloween. E então ele passou a celebrar esse dia, os seus filhos, sua família, né, doçuras ou travessuras, aquela coisa toda, mesmo de repente sem entender o que é o verdadeiro sentido do Halloween, que não dá tempo para explicar aqui, mas ele não pensa no dia 31 como o dia da Reforma Protestante. E ele aceitou essa nova cultura de uma maneira muito tranquila. Isso é ser aculturado. Você recebeu uma cultura, você sendo de outro lugar, você recebeu uma cultura e passa a viver de acordo com aquela cultura. A Igreja de Cristo, ela tem sido aculturada, sabia, irmãos? É verdade, isso é um perigo muito grande para os dias de hoje, porque Paulo vai falar em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar, né, com este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo, meu irmão. Tá ok? Tá entendendo? Eu peço também aos irmãos aí que, se o meu celular aqui der algum problema, vocês me avisam aí, tá ok? Porque esse celular é uma bênção de Deus. Às vezes ele trava, então vocês me ajudam aí, tá bom? E então o que acontece? Eu quero que você entenda comigo que o dia 31, pelo menos para o cristão, aquele que professa sua fé em Cristo Jesus, ele deve ser o dia para celebrar a Reforma Protestante. Tá? Eu vou explicar o porquê. Porque nós não somos celtas, né? Não viemos dessa cultura nórdica, e tem tantas coisas que a igreja já aceitou e já foi aculturada. Pelo menos o dia 31 temos que permanecer celebrando a Reforma Protestante, tá ok? Então, como eu disse antes, não vou atacar ninguém, só vou falar o que a história nos livros, em geral, ele fala, e algumas obras acadêmicas de escritores renomados, né, que deixaram aí de cunho histórico, religioso, espiritual para nós aprender um pouquinho. O que foi a Reforma? É a primeira pergunta que eu quero fazer e também procurar responder para você. Então é lógico que vou ler um pouquinho, porque são muitas informações, tá? Aí antes de partir adiante, só para lembrar, hoje no Brasil existe uma lei, isso foi muito legal, que foi feita lá em janeiro de 2016, que foi proclamado no dia 31 de outubro de todos os anos, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, no Brasil, tá ok? É a Lei 13.000
246/2016. Isso é muito importante, tá? E que você possa se lembrar disso. Então vamos lá. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, no resumo, foi um movimento religioso, né? Religioso cristão, porque religioso tem vários aspectos. Então, religioso cristão iniciado no século XVI, lá pela Idade Média, onde houve um protesto contra as doutrinas da então Igreja Católica, pois quem fez esse protesto, que foi o protesto assim mais conhecido, que foi Martim Lutero, ele percebeu que naquele momento, você veja bem, irmãos, naquele momento ele percebeu que a tal igreja que ele pertencia, da qual ele era um monge, tá? Uma pessoa muito bem treinada, muito bem estudada, ele percebeu que a igreja tinha saído um pouco dos trilhos, e assim ele propôs uma reforma. Sabe, irmãos, que a reforma protestante, na verdade, esse termo protestante vai surgir 3 anos depois, 3 não, foi em 1529, 12 anos depois. 3 anos depois, Martim Lutero foi excomungado, não foi aceito mais como monge da Igreja Católica, mas 12 anos depois é que surgiu esse nome protesto, né? Igreja Protestante ou Reforma Protestante. Você vê que a ideia de Martim Lutero não era, na verdade, romper com a Igreja Católica. Ele simplesmente queria que a Igreja voltasse aos princípios que era no passado, da Igreja realmente que tinha ali aquele evangelho puro e simples. Ele percebeu muitas coisas erradas e ele então vai fazer esse protesto, e de forma pública. E então ali ele vai arriscar sua cabeça, irmãos. E vocês vão entender o porquê, tá ok? Vamos lá. Na história da Reforma Protestante, você vai ver 3 momentos muito importantes. Quais são esses 3 momentos? Primeiro momento são os pré-reformadores. Antes de Martim Lutero ele realmente conseguir, vamos colocar nesse termo, fazer o protesto e ser, nesse sentido, de apresentar o protesto bem sucedido, porque na verdade ele depois teve que fugir, eu falo para onde que ele foi. Houve os pré-reformadores, como aos nomes, Guilherme Ockham e John Wycliffe. Esse John Wycliffe, então, muito conhecido por obras literárias que ele deixou, esses aqui da Inglaterra. Lá na Tchecoslováquia tinha o Jan Hus, e na Itália tinha Jerônimo Savonarola, esse muito conhecido, inclusive seu nome está no livro dos Heróis da Fé. Esse homem orava demais, irmãos, ele orava demais. Ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo metade delas de joelho. Eita, Jesus maravilhoso. Irmão, mas também esse homem, quando falava, até os reis da época tinham que obedecer o que esse homem falava. Entendeu? Inclusive, um dos reis arrumou um problemaço com ele, tentando calar o homem de Deus. Então são os pré-reformadores. Teve outros nomes, mas esses são os mais conhecidos. Aí vem o período reformador, que é o próprio Martim Lutero, que esse então ele é da Alemanha. Ele com 34 anos, ele vai estar apresentando as suas 95 teses publicamente, fixando na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. E depois dele vieram os pós-reformadores. Então veja, são 3 períodos. Os pré-reformadores, o próprio reformador, que é o período da reforma, o período mais tenso de todos, e depois os pós-reformadores. E aí tem alguns nomes como Ulrico Zwingli, também tem bastante literatura, são da Suíça. João Calvino, que é o autor aí do calvinismo. É interessante que na época do protesto, Martim Lutero, ele morre com 63 anos, mas ele estava com 34 anos. E João Calvino, ele estava com apenas 9 anos, ele morava na França, um francês então, e ele nem sabia que um dia ele também ia ser um dos reformadores, né, que ia fazer parte ali, ia dar aquela melhorada, vamos colocar assim, né, aquela melhorada em alguns pontos da Reforma Protestante. É lógico, seguindo para o lado do calvinismo, mas um homem muito de Deus também. John Knox, na Escócia, esse camarada aí, ele era muito eloquente, era o pregador da voz de trovão. Irmãos, o John Knox, tem muitos assim até hoje, graças a Deus. E tinha ainda outros, o Menno Simons, lá da Holanda. Então você vê que juntando aqui, tinha pelo menos 8 países que já não estavam com países, irmãos,
onde os cristãos ali não estavam mais conformados com algumas doutrinas chamadas então de dogmas, porque é uma diferença, né? Nas igrejas evangélicas protestantes nós falamos doutrinas bíblicas e na então igreja católica se chama-se dogmas. Basicamente a mesma coisa, só que um é mais por imposição e o outro mais por aceitação. Tá ok? E aí você vai fazer muitas perguntas comigo diante disso. Qual então a importância da reforma protestante? Nós hoje, como cristãos, no século XXI, terceiro milênio, estamos vivendo no ano de 2021 pelo calendário gregoriano. Estamos quase no final do ano, faltando menos de 70 dias para acabar o ano de 2021. Qual a importância da reforma para nós, Igreja do Senhor Jesus? Bom, para aquela época e para nós, muito importante. Eu volto na história, né? E lembro que a reforma foi importante porque chamou a atenção do povo e até mesmo do clero, do alto clero, sobre as doutrinas, as verdades práticas da Bíblia que haviam sido esquecidas ou algumas outras distorcidas por causa então do entendimento naquele momento da Igreja Católica. E aí você vai ver algumas coisas comigo agora, né, que a igreja ela havia saído dos trilhos e Martim Lutero ele não tinha a intenção de romper. Não tinha, irmãos. Nenhum historiador bíblico coloca dessa forma e não sou eu que vou falar. Ele não tinha intenção de romper, ele tinha intenção de reformar. Era uma ideia, uma sugestão, porque ele percebeu que a igreja tinha saído muito. Ele falou, não, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Só que aí não aceitaram a sua proposta. E aí você vai ver com algumas características do que levou a acontecer a reforma protestante, o que esses homens fizeram antes de Lutero, o que Lutero fez e que aqueles outros homens também se arriscando a sua vida. Irmãos, era muito complicado. Eu vou falar um pouquinho das torturas no final ali. É muito complicado, irmãos. Naquela época, a pessoa tentar falar alguma coisa contra a potência que era a Igreja Católica naquela época. E aí eu vou perguntar a você no meio do caminho, será que precisamos hoje de uma outra reforma no meio dos evangélicos? Pensa aí comigo, vai escutando. Olha só, irmãos, a igreja ela foi sendo seduzida lá pelo século XII, né, principalmente a igreja da Itália em Roma, ela foi muito seduzida e ela se perdeu. Seduzida pelo quê? Naquela época do século XII, mais ou menos, 1100, entre 1100 e 1200, começou aquele chamado o renascentismo. E ele trazia as principais características do movimento renascentista, eram três: o hedonismo, o humanismo e o espírito crítico. O hedonismo, o que vai ser? Isso é só para você entender por que esses homens se voltaram para poder tentar colocar a igreja no trilho porque ela havia se perdido. O hedonismo é uma exaltação da felicidade terrena, dos prazeres e do viver apenas o momento presente. Veja se isso está acontecendo hoje, para ver se hoje ainda precisa de uma nova reforma. Olha bem, o hedonismo é a exaltação do prazer. Não, eu fui feito para ser a pessoa mais abençoada da terra, eu tenho que fazer porque eu vou comer o melhor dessa terra. Pegar uns textos isolados da Bíblia e tentar interpretar seu bel prazer num evangelho que não existe, é o evangelho tal do evangelho do Jesus rico. Isso é um problema muito sério, irmãos. Mas muita gente está vivendo hedonismo dentro da igreja protestante evangélica. Humanismo, o que é o humanismo? É a valorização em demasia do homem, é o antropocentrismo. É o homem como centro de todas as coisas. Você percebe que em algumas liturgias, Jesus fica de fora. Deus fica de fora. Alguém da Trindade fica de fora. Sabe por quê? O centro é o homem. Os louvores é voltado para o homem. A mensagem é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem positivista, é uma mensagem que parece que é coach que está pregando. Aliás, tem um coach gospel hoje, na verdade, que você tem que vencer, você está aqui. Olha, irmãos, não confunda os textos da Bíblia quando fala que Deus disse que Ele nos fez para dominar os peixes, os animais, as aves do céu. Fomos feitos para dominar, sim, fomos feitos para exercer governo, mas esse governo é submisso a um rei dos reis, senhor dos senhores.
que é o nosso Senhor Jesus, irmãos. Então esse humanismo aqui, ele foi uma das causas. O hedonismo entrou na igreja e depois o humanismo, por esse movimento renascentista, também entrou na igreja, e o espírito crítico, que tinha duas facetas. O primeiro deles é defender a razão, mas é em oposição à fé. Eu não tenho nada contra defender a razão. Você quer defender a sua razão sobre algum aspecto, algum assunto, tudo bem. Mas em detrimento da fé, não. Em detrimento da fé, não. É lógico que eu entendo que nesse período a igreja, ela estava com tanto poder em suas mãos, era a igreja-estado, e aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que se naquela época a igreja falasse que a terra era quadrada, todos tinham que aceitar sem questionar. Por isso veio esse movimento. Só que esse movimento começou a entrar tanto na igreja que começou a questionar outras doutrinas, outras verdades bíblicas que não poderiam ser mudadas. Sabe por quê, irmãos? Costume é muito diferente de doutrina. Costume é o seguinte: na minha igreja eu uso gravata, na igreja do irmão ele não usa gravata. Costume é simples. Agora, doutrina é tudo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então não muda. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. E por aí vai, irmãos. Doutrina sobre anjos, sobre o próprio Deus, o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre salvação, sobre tudo, irmãos. Isso é doutrina, isso não muda, e começaram a mexer nessas coisas. E é por isso que a igreja, ela abandonando os ideais dos primeiros cristãos, ela saiu dos trilhos. Estava realmente muito longe. Olha só, causas da reforma protestante, além dessas que eu já li aqui. Abandono das ideias do cristianismo primitivo. Que cristianismo é esse? A igreja de Atos dos Apóstolos, você pode ler o livro de Atos e perceber isso, como era a vida daquela igreja. Os 400 primeiros anos da igreja, até o tal do Constantino, de uma maneira lá, oficializar o cristianismo como religião oficial do império, né? Teve uma problemática danada lá, mas até ali, vamos colocar, muito sangue já tinha jorrado, mas já estava um período de paz, conquistou um momento, a igreja apostólica passou, agora a igreja do império, enfim, e agora o que vai acontecer? Dos 400 até esse 1200, 1300, 1400 aí, irmãos, a igreja se esculhambou toda. Olha só, algumas coisinhas só. Prática de usura, o que é isso? Empréstimos com juros. Mesmo condenado pela Bíblia, tal prática, havia essa questão do empréstimo com juros dentro da igreja. Corrupção do alto clero. E vai comparando, veja se você identifica alguma coisa acontecendo nos dias de hoje. Esse daqui, irmão, simonia. Sabe o que é simonia? Era a venda de relíquias sagradas e também de cargos eclesiásticos. Meu irmão, sabe o que é uma relíquia sagrada? Vamos entender assim. Alguém falava que ia lá em Israel, ia lá no sepulcro, falou que achou a cruz que foi crucificado Jesus, e ele pegava uma lasca e ele vinha e vendia aquela lasca para a pessoa ser abençoada. Para ela ter bênção na sua casa, ela tinha que comprar uma lasca da cruz. Ela tinha que ter um pedaço do pano que estava sobre o rosto de Jesus. Então eles pegavam qualquer pano. Irmãos, tem gente vendendo água, areia, tem gente vendendo pedra, tudo de Israel, e falando, olha, irmãos, esse problema de judaizar a igreja já é outro problema. Já é um outro problema. Tá? Paulo ele quebrou aí firme com a igreja de Gálatas e tantos outros daquela época, porque estavam tentando judaizar a igreja de Cristo. Igreja é igreja, Israel é Israel. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua bênção. Estamos no tempo escatológico da igreja. Tá? Quando Israel começar a aparecer muito como nação, a igreja tem que sair de cena. E sabe quando vai ser isso? No arrebatamento. Tá ok? Então vamos lá, irmãos. A simonia. Tinha também acúmulos de riqueza por causa da própria simonia, e pior ainda, na época, o Papa Leão X, ele teve uma brilhante ideia: vou construir a Basílica de São Pedro, naquele que se tornou então um Estado Vaticano. E aí o que acontece? Ele pensa, precisamos de dinheiro, e como vamos conseguir muito dinheiro? Então foi delatado a ideia de se vender indulgências. E as indulgências eram um certo pagamento, e mediante esse pagamento os fiéis poderiam, irmãos, pagar os seus pecados e comprar a sua salvação.
Naquela época vendia-se até escritura de um pedacinho no céu. Sim, irmãos. Você quer um terreno no céu para quando você chegar lá não ter briga com seus irmãos? Jesus, é só ir, irmão. Então se lavrava uma escritura e você assinava e, lógico, pagava muito caro por isso. Isso tem em muitas religiões hoje também, tá? E infelizmente tem muita gente que até hoje vende as bênçãos de Deus. É muito complicado. Vai vendo se a gente precisa de uma outra reforma e agora não é mais de igreja de fora, não. Agora é a igreja de dentro. Somos nós. Veja bem, vai vendo. A reforma em si, né, no apogeu do catolicismo, no apogeu mesmo bem forte, o Papa Inocêncio III, olha porque isso mexeu com os reformadores. Eu falo daqueles nomes que disse lá atrás, né? O Guilherme Ockham, o John Wycliffe, Jan Hus, o Savonarola, o próprio Lutero, o João Knox, o Zwinglio, o Calvino e tantos outros. Veja porque esses homens se inquietaram tanto. O Papa Inocêncio III, ele proclamou-se vigário. Eu fui pesquisar para ver o que era vigário, porque até então o homem de Deus, um sacerdote, ele é como se fosse um representante de Deus, né? Alguém que é um facilitador para conduzir pessoas à presença de Deus. Mas o vigário não. O vigário significa substituto de Deus. Então foi um pouquinho de audácia. E aqueles homens eram homens estudados, irmãos. Até hoje você vê que nessa instituição, onde há o catolicismo romano, para ser um diácono tem que se estudar 8 anos. 4 anos de história da igreja e depois 4 anos de teologia. Então se estudava muito, se estuda muito, mas veja bem, irmãos, algumas coisas começaram a sair dos trilhos. E aí Lutero, que era um monge agostiniano, aos seus 34 anos, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou as 95 teses na porta da igreja Castelo de Wittenberg, que fica lá na Alemanha. Isso, irmãos. Um ato de muita coragem, sabe por quê, irmãos? Porque ele colocou a sua cabeça a prêmio. Só a cabeça não, ele colocou o corpo todo. E você vai entender o porquê eu estou falando isso daqui a pouco. Lembra que eu falei aqui a data, 1517. E então, durante 3 anos, tentavam dar uma oportunidade para ele se retratar sobre as 95 teses que ele fixou lá na porta da igreja. E ele disse que não. Ele se refugiou no castelo de Wartburg. Se sobrar tempo eu explico isso daqui. Mas, em resumo, das 95 teses, porque não dá para falar, é lógico, todo mundo conhece os 5 solas. Os 5 solas da Reforma Protestante. E eu gostaria que você, no dia 31, postasse bastante isso, para não cair no esquecimento. Primeiro, sola escritura. Isso aqui tudo está em latim. É somente a escritura. Ele defendia que é só a palavra de Deus. Não tem nenhum tratado que o homem faça que tenha mais poder do que a palavra de Deus. Igreja nenhuma está acima da palavra de Deus. Ele disse também sola Christus, que é somente Cristo. Salvação é só por Cristo. E aí entra no terceiro, sola gratia, somente a graça, irmãos, que puxa o quarto sola fides, que é somente a fé. A salvação da nossa alma, nós não temos que pagar indulgência alguma, nós não temos que pagar nada a nenhum homem, seja de qualquer igreja que esteja falando, porque foi Cristo Jesus que consumou a salvação na cruz do Calvário. Foi o nosso Senhor Jesus que pagou o alto preço, irmãos. Foi Ele que se entregou em sacrifício para pagar a dívida do pecado que estava sobre a humanidade, que ainda está, mas que Ele, se você vai a Ele, reconhece o seu sacrifício, esse mal, esse pecado, isso que te impede de estar na eternidade com o Pai, é retirado por causa do sacrifício de Jesus. Ele já cravou na cruz tudo que era contra nós, irmãos. Ele envergonhou principados e potestades.
Esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso, sola Escritura, sola Cristo, sola gratia, é só pela graça, irmãos. A salvação vem pela fé, vem pela graça de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não tem obra. As obras, elas acompanham a vida dos salvos, mas as obras não salvam, elas acompanham. Eu preciso mostrar as obras, até mesmo para mostrar a minha fé. Se eu digo que creio, eu preciso ter fé, porque Tiago vai falar que a fé sem obras é uma fé morta, não é verdade? E nós não podemos agir dessa maneira, sobretudo nesses dias tão complicados e tão difíceis. Então vamos lá, irmãos. E por último, o último sola deu glória, somente a Deus toda a glória. Então, lá, como aquele hino lá de Romanos 11, 33 e diante, que virou canção, né? A Ele a glória, com profunda riqueza, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, você tem que pensar nisso. Pensa nisso, que essa questão da reforma foi um marco na história, e hoje eu vejo muita gente, na verdade, deixando de lado essa questão porque estão nos chamando de radicais. Não, irmãos, simplesmente a minha profissão de fé é uma fé protestante. E é por isso que eu estou aqui, para defender a minha fé protestante. Se eu não fizer isso, quem vai fazer isso por mim? Eu tenho esse meio para falar, e eu vou falar, e enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver liberdade de expressão, eu vou falar da minha fé. Aí, irmãos, agora o caldo engrossou, porque você veja bem, foi lá aquele movimento, a igreja estava toda esculhambada, hedonismo, humanismo, espírito crítico, abandono dos ideais, prática de usura, simonia, corrupção do alto clero, se você for entender hoje, seria lá o pessoal da elite, pessoal da elite das igrejas aí, é muito difícil, irmãos, é muito difícil. A gente tem que segurar até um pouco para não falar algumas coisas. E aí vai Martinho Lutero e fixou lá na parede 95 teses. E agora? Ele, muito espertamente, né, ele vai fixar na porta da igreja, porque hoje nós temos, por exemplo, esse celular. Eu vejo alguma coisa diferente, eu já registro e já encaminho para alguém, que encaminha para alguém, e rapidamente o Brasil todo fica sabendo daquela notícia. Ele colocou na porta desse castelo de Wittenberg, porque ali era um lugar onde passavam muita gente, inclusive muitos que estavam começando ali na questão de escrivão, né, da parte das gráficas, eles precisavam levar a notícia rapidamente. E de que forma que tinha? Copiar e levar, né? Mensageiro e o que estava escrito. Então passavam por ali, começavam a copiar aquela 95 tese e saía. Passavam, copiavam, e ali foi um meio de divulgar. Então, como ficou muito público, não podia simplesmente calar a voz de Martinho Lutero. E aí falaram para ele se retratar. Ele não se retratou. Em 1520, 3 anos depois desse ato de protesto, ele foi excomungado e perdeu todos os privilégios de monge agostiniano. Ele, na verdade, falam que ele se refugiou, mas a história é a seguinte: um príncipe da Saxônia, chamado Friedrich III, ele, na verdade, inventou um plano em que ele sequestrou, foi um falso sequestro. Ele sequestrou Lutero para todo mundo pensar que ele tinha sido, né, assassinado no meio do caminho e deixasse ele em paz. Então esse príncipe da Saxônia tirou ele e levou ele para um outro castelo, né, que era o castelo de Wartburg, na Alemanha também, mas ele colocou dessa forma porque simplesmente Lutero desaparecesse, iam ficar caçando ele. Como foi falado, ele foi raptado, e aí então falaram, então é bom que calaram ele, e esse negócio vai morrer por aí. Mas enquanto ele estava no castelo de Wartburg, irmãos, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, porque não tinha. O que tinha lá era uma versão em latim que quase ninguém falava. Irmãos, ninguém entendia, então só balançava a cabeça e concordava com o que estava sendo dito. E por isso foi ficando daquele jeito. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é que o caldo vai engrossar agora. 28 anos depois desse ato de protesto de Martinho Lutero, exatamente em 1545,
o Papa Paulo III convocou os membros do alto clero para um concílio que ele chamou Concílio de Trento. Você encontra isso nos livros de história, tá? E ali ele queria fazer mudanças que ficaram conhecidas como a Contra-Reforma. Martinho Lutero não fez uma suposta reforma na cabeça deles? E como eles não aceitaram a reforma de Martinho Lutero, sabe o que ele faz? Ele faz agora um projeto de contra-reforma. A contra-reforma inclui o seguinte: a validade dos 7 sacramentos, que é chamada até hoje de a Eucaristia, e a confirmação do celibato. Quanto a esse lado aqui, irmãos, toda religião existe ritos e mitos. Ritos e mitos. Então todas as religiões têm os seus rituais. Quer manter celibato, quer manter Eucaristias, não sei, né? O caminho não é esse. O caminho é Jesus e o seu evangelho. Mas toda religião tem os seus ritos e mitos. Mas olha o que começou. Reativação do Tribunal do Santo Ofício, onde foi instaurada a Inquisição. Opa! Agora o caldo engrossou. E foi chamada de Santa Inquisição porque era uma forma de purificar toda a nação da Alemanha e todos os países que estavam envolvidos agora com essa contra-reforma. Você vai vendo o que acontece, irmãos. E então teve a criação do Índice de Livros Proibidos, o Index Librorum Prohibitorium. Aí não, irmãos. Agora colocaram na Bíblia livros que não foram catalogados, entendendo assim, que não foram reconhecidos no cânon sagrado como sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque isso foi fechado lá muito tempo. A Bíblia foi fechada no ano 100 depois de Cristo. Ali encerrou o Apocalipse, a última revelação. Depois disso, não tem mais nenhum livro que tenha que entrar ali. Não foi reconhecido isso. E nesse Concílio de Trento, eles colocaram então ali alguns livros que estavam antes e são conhecidos hoje, né, como livros apócrifos. Livros que têm muito valor histórico. Tem muito valor histórico. A história dos Macabeus ali, aquela coisa toda. É muita coisa, irmãos, mas você vai vendo o que vai acontecer. Se eles não entraram antes, por que eles vão entrar agora? É porque a igreja está mandando uma mensagem. Aqui está a Bíblia e aqui está a Igreja Católica. Estamos acima da Bíblia. Não é a Bíblia que dita o que a igreja tem que dizer. É a igreja que dita o que a Bíblia tem que falar. Não, irmãos. Isso não existe. Me perdoa se você tem uma fé dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que um dos sola é sola escritura. É o primeiro sola, somente a escritura. Não tem outro tratado, um outro concílio que seja maior em poder do que a palavra do nosso Deus. Então vai vendo, vou correndo aqui porque a nossa live tem 1 hora só, então vai acabar rápido. Houve então a Contra-Reforma. E aí, por causa disso, houve muita perseguição e morte. Quem professava a fé protestante sofria restrições para fazer compras, para conseguir emprego e até para enterrar os seus mortos. Você imagina isso, irmão? Você chegava num mercado, ia fazer compra, eles perguntavam a sua profissão de fé, ou se alguém soubesse, você é protestante? Aqui você não pode comprar. Meu Deus do céu, complicado. Emprego, aí você tem as suas qualificações, mas chegou lá na hora, no censo, falou, você é protestante? Então você está fora, aqui você não pode trabalhar. Pior, morreu alguém da família, não podia enterrar no mesmo cemitério. Tinha que cavar um buraco na rua e jogar lá o seu morto. Você veja bem, irmãos. Quem não negava a fé protestante era considerado um herege e deveria ser queimado vivo. Nessa época, incendiavam as pessoas nos postes, colocavam uma cera no seu corpo, penduravam nos postes e acendia, iluminava as ruas da cidade com os corpos dos cristãos, irmãos. Você veja bem que hoje tanta facilidade, tem gente falando, acho que eu vou sair da graça, eu vou sair da igreja, eu não quero mais seguir esse Jesus não, porque ele não me deu meu namorado, não me deu minha namorada, eu não consegui o meu carro ainda, eu não consegui o meu emprego, eu não passo na minha faculdade, lá na igreja o pastor brigou comigo, eu não tenho cargo eclesiástico, o irmão que chegou ontem já está fazendo mais coisas que hoje. Essas picuinhas, irmãos, as pessoas morriam pela fé
protestante para que hoje nós tivéssemos igreja, irmãos. Presta atenção nisso. Vai vendo. Muitas vezes, mesmo sem um conjunto elaborado de provas, né, a pessoa acabava sendo acusada só por levantar a sua voz e concordar com o protesto de Martinho Lutero. Aquela pessoa que fazia, você está falando contra? Então você era jogado para o tribunal. Chegou lá, não conseguia dialogar com aquele clero, aquele alto clero, dali já saía para a fogueira. Era chamado de herege, ou fogueira, ou torturas, né, primeiro. Olha as torturas, irmãos, para a gente ganhar tempo aqui. Dá uma pesquisada no Google depois. Para alguns irmãos eu vou mandar o site que fala exatamente sobre essas torturas. Tá? Berço de Judas. Meu Deus, irmão. Berço de Judas. Primeiro entende o empalamento. O empalamento era uma estaca de madeira bem pontiaguda e a pessoa era colocada por cima dela, pelo seu orifício anal, até ir atravessando e sair pela boca ou pelo peito. Mas era uma dor de uma vez, né? Aí você pensou que é a pior morte, o empalamento. Aí tem o berço de Judas, que é o empalamento, só que levando dias. Fizeram lá uma coisa pontuda, mas um pouco mais larga, e pelo mesmo orifício sentava-se a pessoa ali com pesos puxando para baixo, e tinham navalhas nessa ponta. Então a pessoa ia sendo rasgada, só que aos poucos levava dias para a pessoa morrer ali. Sabe, irmãos, tinha um caixão de tortura. Já fala de caixão é só para morto. Só para morto. O caixão de tortura ele era todo cheio de pregos. A pessoa era colocada ali, depois fechada com pregos pontiagudos, furando todo o seu corpo, e ali mesmo ela já morria. Tinha o estripador, que logicamente tirava as vísceras da pessoa, mas a pessoa viva ainda. Tá? O balcão de tortura, a roda da tortura, que é essa roda que amarrava-se as mãos e os pés, e umas rodas giravam para lá e outras para cá, e esticando a pessoa até os membros se arrebentarem. Terrível, irmãos. A serra para cortar ao meio, e talvez se você pensasse assim, me corta assim pelo meio que vai cortar de uma vez. Não era por aqui não, irmãos. Virava-se de cabeça para baixo, segurando as pernas, amarrado, e cortava ali pela região do centro até chegar aqui na cabeça. Cortava-se ao meio a pessoa. O garrote espanhol, que era um negócio que prendia no pescoço, aqui assim, ó, e aí ia apertando com um torniquete, a pessoa ia ficando asfixiada aos poucos. Terrível, irmãos, muito terrível. E, entre outras, o esmaga-cabeças era a mesma coisa do pescoço, só que um capacete de ferro, que iam apertando o torno, apertando o ser humano, irmãos. É terrível quando quer fazer maldade. Você veja bem, irmãos. Passaram tantas coisas. Pensando lá no tempo de Martinho Lutero, muita gente, antes dele já havia morrido, muita gente na época dele morreu, muita gente depois dele morreu mais ainda. A Contra-Reforma matou muito cristão raiz, cristão que entregava a sua vida pela causa do Evangelho e também pela visão teológica agora protestante, a visão, a doutrina sobre o protesto de Martinho Lutero. Lembrando sempre quem são: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Tem tanta gente subindo ao altar aí e retendo a glória que é de Deus. Cuidado, muito cuidado. A glória de Deus é quente e pesada, não é para seres humanos. Tá ok? Então vamos lá, irmãos. O que eu quero falar com tudo isso antes da gente terminar? Fica firme. Não nega a sua fé, não. Eu estou falando isso, irmãos, porque não estou querendo colocar ninguém contra ninguém, não é isso. E nem colocar pulga atrás da sua orelha, porque você não é cachorro, nem cachorra. Mas sabe, irmãos, existe uma manipulação mundial acontecendo, a gente sabe. O mundo está sendo preparado para ir parar nas mãos do anticristo. E dizem que há uma agenda mundial que a partir de 2023 as coisas vão ficar muito difíceis. Por isso que ano que vem é muito crucial. Tá?
Preste atenção no que eu estou te falando hoje, em 2021. Tá ok? Mas eu vou pedir você para que fique firme na sua fé. E vou te dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, na ilha de Villers-Gagnon, tem um memorial nessa ilha de Villers-Gagnon. E talvez muita gente vai lá porque tem um colégio naval nessa ilha de Villers-Gagnon, que é de origem francesa, e não sabe exatamente a história do que aconteceu ali. Eu volto então de novo aos livros da história, e se você quer ver um pouco da história cristã, Eusébio de Cesareia, os 4 primeiros séculos da igreja. Eu tenho em PDF, eu acho que você consegue também na internet, ou então compre o seu livro, tá ok? Ou então um e-bookzinho aí, compra ele também, não tem problema não. O resumo dessa história foi o seguinte: mais ou menos por volta ali de 1558, 1556, 58, um almirante, um vice-almirante francês, o Villers-Gagnon, chamado assim, eles haviam atracado na Baía da Guanabara, fizeram guerras contra alguns portugueses da região, se estabeleceram ali, e o que vai acontecer? Ele vai fingir que ele está querendo que aquele lugar seja colonizado por cristãos reformados, cristãos sob protestos, protestantes. Então, como ele veio da França, ele conhecia João Calvino. E lá, ele sabia que muita gente estava fugindo da França por causa também de viver sob o protesto de Martim Lutero e agora ainda mais, sob as ideias de Zwinglio, de Calvino e de tantos outros. Ele fala para Calvino para mandar para o Brasil alguns cristãos para que comecem a colonizar e espalhar a fé cristã protestante ali. Pois bem, o Calvino consegue navios, e ele manda 2 pastores, 12 artesãos e 300 colonos, que ficaram chamados e conhecidos como os huguenotes. Os huguenotes, pesquisa lá também que você vai ver. Mas isso tudo era uma trama para matar os cristãos reformados. Isso, irmãos. Eles foram perseguidos e mortos. Chegou em 1558, porque isso foi em 1556, quando o Villers-Gagnon chegou e dominou e falou para Calvino mandar franceses protestantes para cá. Ele foi matando, eles foram perseguindo, eram 300, mais 312, 314 pessoas sendo perseguidas até morrerem. E o que vai acontecer? Em 1558, dessas 314, só sobraram 5. Parece que defendendo os 5 solas, né? Os 5. Eles ficaram. E aí foram chamados pelo almirante de traidores. E deram uma chance para eles. Colocaram eles assim num quarto fechado e falaram: vocês vão ter uma oportunidade de negar essa fé protestante assinando um documento. Vocês vão assinar de próprio punho falando que vocês negam essa fé protestante. Eles sabiam que iam escrever e iam morrer. Ou mesmo que não soubessem, eles falaram: não, chegamos até aqui, dos 314 sobraram só nós 5. O que eles combinaram, irmãos? Sabiam que ia morrer mesmo e que o seu futuro já estava certo, na glória com o Pai. Eles fizeram o que é chamado de a primeira confissão de fé aqui no Brasil. A primeira confissão de fé protestante no Brasil, que é a Confissão Guanabara. É a primeira fora da Europa. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Isso. Você vai ver ao contrário, mas é a Reforma em 4 tempos. Sabe, irmãos? Isso aqui é muito importante a gente saber dessas coisas, para alicerçar a nossa fé. Eles escreveram totalmente ao contrário. Eles reafirmaram os 5 solas e ainda acrescentaram mais coisas. E acrescentaram. E eles foram logicamente levados à morte. Só que a morte desses homens, eles se tornaram mártires e revolucionou aquela geração. Sabe o que aconteceu com o evangelho protestante? Ele aumentou, ganhou força, irmãos. E Deus sempre faz dessas coisas. Sempre quando as coisas apertam, a gente acha que vai ser o fim, que vai acabar. Deus só quer que a gente permaneça firme e fiel. Sabe, irmão? Sabe por quê? Porque Ele vai usar esse momento para alcançar gerações futuras que nós não temos nem noção de que pessoas poderão ser salvas. Irmãos,
É verdade. É por isso que eu digo para você, fique firme, fique firme. As pessoas vão tentar nos calar. Paulo ele fala aqui ó, em 1 Coríntios 15, 58, 57, 58 ele fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos. Fica firme. Esse negócio de tentar calar o povo, de falar a verdade, não foi só com Martim Lutero, não. Lembra lá em Atos, no capítulo 4, quando tentaram falar para ele, prenderam eles, depois judiaram deles, depois não conseguiram manter eles presos. E aí sabe o que aconteceu? Falaram assim, ó, nós vamos soltar vocês. Mas olha só, não fale nada mais sobre esse tal de Jesus, sobre esse papo de ressurreição. Pedro dá uma resposta linda e fala assim, como nós vamos estar obedecendo a vocês, mais a vocês do que a Deus? Não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Nós não podemos nos calar, irmãos. Não, nós temos que pregar a palavra, pregar o evangelho de Jesus. Nós temos que ficar firme, professar a nossa fé protestante, não ser aculturado. Irmãos, nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Jesus continua brilhando nesse mundo através de nós, através de mim e de você, irmãos. Então, eu quero que você entenda isso. Muita gente pagou com a própria vida para que hoje tivesse essa Bíblia em nossas mãos, tivéssemos essa liberdade de cultuar. E sabe, irmãos, tanta gente que deixa o evangelho por nada. Parece que eu me lembro do profeta Jeremias falando, trocaram a Deus por aquilo que é de valor algum. Não, irmãos, não façamos isso. Eu espero